gosto sempre de começar fazendo uma introduçãozinha do que a gente vem trabalhando nas últimas aulas. E a revista, qual é o tema da revista também? Eu acho que é importante a gente pontuar qual é o tema da revista, tá? O tema da revista que a gente tem aí hoje, os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. No tema da revista desse trimestre, a gente já falou sobre ser nova criatura, a gente já falou sobre princípios bíblicos, a gente já falou sobre compromisso do discípulo, como lidar com a tentação, jejum, disciplina, estratégia e proposta do inimigo, os discípulos de Cristo e o bom ânimo, os discípulos de Cristo e o processo de santificação, a missão dos discípulos de Cristo, e hoje a gente vai falar sobre o caráter do discípulo de Cristo. Hoje o tema vai ser sobre o caráter. E a proposta da revista, gente, sendo bem franco com vocês, e normalmente vocês sabem que quando eu entendo que o material é interessante, eu pontuo, e quando eu entendo que não é interessante, eu também pontuo. Eu não achei a proposta da revista interessante para a gente trabalhar hoje aqui. Eu acho que a proposta da revista, ela usa basicamente bons exemplos que a gente tem na Bíblia, a nossa aplicação, então ela pega lá Raabe, ela pega Jacó, pega Zaqueu, pega Ruth, que são caráteres, aliás, Raabe, Jacó e Zaqueu são caráteres que são transformados no decorrer da história, da narrativa bíblica. Ruth é um caráter que, de fato, naquele momento já parece um caráter digno, mas, enfim, a proposta da revista é fazer essa aplicação usando os personagens da Bíblia. E, não sei, quando eu estava lendo a revista, eu não achei que seria tão interessante a gente trabalhar dessa forma. Por isso, evidente, a gente vai permanecer no tema, mas a gente vai trabalhar com uma metodologia um pouco diferente hoje aqui, para a gente ver se a gente consegue tirar o máximo dessa aula e conseguir enriquecer o conhecimento ainda mais, tá bom? Como eu falei, inicialmente, para a gente começar a falar sobre o caráter do discípulo cristão, eu queria expor uma pergunta: o que é caráter? Quando a gente ouve falar da palavra caráter, o que vem à nossa mente quando a gente fala sobre caráter? Pensa aí o que vem na sua mente, pensa de forma... É uma pergunta retórica. E antes de tudo, eu quero pontuar que caráter e reputação são coisas diferentes, mas elas andam muito juntas, mas elas são coisas diferentes. Reputação é a percepção pública que quem vê você tem de você. É a sua imagem, é a sua imagem. Reputação é a sua imagem, é o que você transmite. Eu mesmo, quando eu venho aqui, eu venho dar aula, eu tento me preparar adequadamente, eu tento colocar uma roupa que não esteja furada, eu tento preparar uma boa aula para ministrar, eu tento falar de uma forma correta, uma forma simples, mas uma forma correta. Então, assim, isso tudo são pequenos, e é lógico, é um exemplo bem radical e exagerado, mas isso tudo é um exemplo pequeno, de pequenos elementos que eu trago para expor que, nesse momento, vocês estão vendo o quê? Uma reputação que eu estou tentando transmitir. É a minha reputação, eu estou tentando transmitir uma reputação para todo mundo que está aqui. E digamos que eu consiga fazer tudo bem feito. O que eu fiz aqui, me preparei, tal, fiz tudo certinho, tudo bem legal. Ainda assim, vocês conheceriam a minha reputação. Vocês não poderiam falar sobre o meu caráter nesse momento. Isso a gente vê inúmeras vezes, muitas vezes, infelizmente, até dentro da igreja. Muitas vezes, como a gente já discutiu em alguns momentos, a gente escuta um preletor falando muito bem, falando sobre tudo da Bíblia, falando tudo isso, e na vida particular da pessoa, a gente não vê esses princípios sendo respeitados do mesmo jeito que ele pregou. Então, por conta disso, quando a gente olha para alguém, normalmente a gente tem que ter essa distinção. A gente está olhando o que a pessoa quer mostrar. O que a pessoa quer mostrar é a reputação dela. O caráter dela é outra história, tá bom? E o caráter, como é que ele funciona? O caráter é a minha estrutura moral. É a minha estrutura moral. E essa é muito mais difícil do que qualquer pessoa que não convive comigo conseguir enxergar. Então, por conta disso, é muito complicado. E eu arrisco a dizer que é tão oculto que eu acho que só Deus que consegue enxergar. Evidente, o cônjuge, quando a gente tem um longo período de tempo com o cônjuge, ele também vai conseguir enxergar alguns pontos, não 100%. 100%, eu acho que só Deus que consegue pontuar o nosso caráter. Não tem como a gente pensar que a gente é um livro aberto desse jeito, até porque eu acho que ninguém aqui tem orgulho de todas as ações ou pensamentos que já teve em algum dia, né?
evidente, e assim, a gente começa a pensar na nossa vida, a gente já teve em vários momentos de desequilíbrio, em determinados momentos, e aí eu vou dar um exemplo bem radical. No trânsito, quantas vezes você já não tentou xingar a pessoa que fechou você, que você estava certo, só que a pessoa xingou você e você quer retribuir aquela pessoa. Estou falando um exemplo extremamente radical, tá, gente? Radical que eu falo é uma coisa que não vai ter graves consequências se você não levar para frente. Mas ali você já revela um pouco do seu caráter. E o seu caráter, ele está pontuando ali com você, ele está interno dentro de você. Por isso que ele tem que ficar submisso a Cristo. E o nosso impulso moral é fazer necessariamente o que o nosso caráter está tentando lutar contra a gente. A nossa espiritualidade está tentando lutar contra a gente, ali naquele momento que você quer xingar. Em Provérbios 4:23, isso é extremamente conhecido pela igreja. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. É nesse momento, isso aqui diz respeito ao nosso caráter, tá? Esse Provérbios aqui. E eu quis fazer essa distinção entre reputação e caráter, porque eu acho que é fundamental a gente trabalhar esses dois paralelos, tá? Quando eu li que a aula de hoje ia ser o caráter dos discípulos de Cristo, na hora eu estou matutando o artigo 101 da Constituição Federal do Brasil, já faz um tempão que eu estou com esse artigo na minha cabeça. E eu não sabia o que era, e é evidente que por conta de 1 milhão de situações que a gente vê no Brasil, eu vou ler qual que é o artigo, mas vocês vão entender. O artigo 101, ele estabelece quais são os requisitos que um ministro do Supremo Tribunal Federal precisa ter para que ele ocupe aquela cadeira. E eu vou ler o artigo 101 aqui, é rapidinho, tá, gente? O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, assim, um dos requisitos que a Constituição pontua é reputação ilibada. Agora pensem comigo, tá? O que é uma reputação ilibada? É alguém que não tem qualquer mancha, que não tem qualquer marca, que não tem qualquer machucado dentro da sua reputação. Reputação, vocês lembram da definição que eu fiz lá inicialmente, né? A distinção que eu fiz entre caráter e reputação. Ela é respeitada, essa pessoa ela é respeitada nos corredores. Evidente que a gente se pergunta muito na nossa realidade o que está acontecendo na nossa realidade e o que confrontante com esse artigo 101. Como que está a nossa realidade em relação ao nosso artigo 101? A reputação está ilibada? Mas se eu disser para vocês que é perfeitamente possível a pessoa ter uma reputação ilibada e um caráter apodrecido, o que vocês imaginam sobre isso? Que é perfeitamente impossível essa situação. A pessoa ela possui uma reputação ilibada, mas o caráter da pessoa ela é extremamente apodrecido. A Constituição ela define reputação, ela não define caráter. E aqui a gente não pode se enganar, gente. O constituinte, quando a gente fala do constituinte, é a pessoa que fez a lei da Constituição, e porque a Constituição ela é uma norma mais densa, mais pesada, o constituinte ele tem um nome diferente de legislador. Ele não é só um simples legislador, ele precisa pensar como Constituição, como Brasil. E nessa que ele pensa como Brasil, a reputação foi imputada aqui com o intuito, sim, de que preservar a reputação. E ele não se importa para o caráter. Ele colocou aqui reputação, foi propositalmente, para que a pessoa tivesse uma reputação. Por quê? O caráter, de fato, é muito difícil da gente julgar. É um foro extremamente íntimo. E não dá para ninguém falar como é que é o caráter dessa pessoa, em tese, né? E é evidente, a gente também tem a pergunta que eu não falei, nenhuma situação aqui é mera coincidência, mas... E quando nem o caráter, nem a reputação, nenhum dos dois estão ilibados? Como que a gente lida com essa situação, né? Infelizmente,
uma área que eu acho que é importante a gente, como cidadão, além de ser cristão, eu acho que é importante a gente pontuar também, gente. É muito triste ver como está a situação, e eu falo isso com bastante dor mesmo, porque quando a gente passa na faculdade, eu vou falar para vocês que eu fiquei acho que umas 2 aulas do professor explicando o que era uma reputação ilibada, tá? Umas 2 aulas inteiras de Constitucional 2. E eu fiquei olhando, eu olho hoje, eu fico olhando na TV, eu fico pensando, poxa, não era pré-requisito isso? Isso aqui não era pré-requisito? Já está maculada a imagem do cara. A imagem já está maculada. Dos caras, já está maculada. O que tem que acontecer aqui? A reputação, eu não estou falando de caráter, estou falando da reputação. Está maculada. O que tem que acontecer? A gente não sabe. E isso dói muito, principalmente, como eu falei, para mim que passei horas estudando isso e a gente deixa de ver. E eu falo isso porque até a gente escutar escândalos são especulações, mas a partir do momento que a gente vê um vínculo entre uma situação e outra, e o que a gente chama de nexo causal entre uma situação e outra, é extremamente degradante. E isso independe de viés, tá, gente? Independe se você é de direita, de esquerda, independe. Pro país é extremamente ruim essa crise política e judiciária que existe hoje no Brasil. E não adianta a gente falar que não. Existe. Ela existe. Dando andamento aqui, não sei se a ideia da lição era tratar da forma como a gente vai tratar aqui, tá, gente? Mas eu quero tratar dessa forma, a ideia vai ser essa, tá? Então, em tese, a reputação é uma vitrine que a gente tem. A reputação é uma vitrine. E o estoque é o nosso caráter. O caráter é o nosso estoque que está escondido, que a gente sabe o que tem lá, e o que a gente coloca na exposição, na vitrine, é a nossa reputação. Nós, como discípulos de Cristo, não podemos nos contentar em termos apenas somente uma reputação ilibada. Até porque quando a gente fala de evangelho, a gente está falando de uma situação inversa. É inversa a situação para a gente. O mundo ele propõe para a gente que a gente possua uma reputação ilibada de fato. Ele quer que a gente tenha essa reputação ilibada. Só que quando a gente vem para a Bíblia e a gente começa a ler como cristãos que somos, a gente vê que, na verdade, Cristo ele quer transformar o nosso caráter, ele quer entrar no nosso caráter, ele quer mudar a sua moral, ele quer mudar os seus princípios, os seus valores, ele quer alterar esse tipo de comportamento. E quando ele muda o seu caráter, a sua reputação, ela vai ser uma consequência, ela vai ser um reflexo do que o seu caráter foi alterado. Então, quando a gente tem a nossa alteração de caráter internamente, essa moral que tem dentro da gente, ela se altera por conta das Escrituras, automaticamente a nossa reputação ela também vai ser alterada. Porque a consequência do que a gente está vivendo, a gente vai ver isso na nossa sociedade, ao nosso redor, e quem estiver próximo a gente também vai ver essa modificação, essa alteração. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso aqui. Todo mundo que está aqui já passou por isso, já ouviu comentários de mudança de comportamento por conta dessa alteração do caráter que teve, essa consequência que teve na reputação. E é fundamental que isso aconteça, gente. É fundamental que isso aconteça. Porque é a partir disso que a gente começa a conseguir ser relevante para quem está lá fora. Enquanto a gente não tiver essa alteração lá fora, essa mudança de postura que provém do caráter que Cristo está alterando na gente, a gente vai continuar sendo irrelevante lá fora. Não tem como a gente continuar sendo relevante só aqui dentro. A gente precisa mudar alguma coisa que tem lá fora também. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que é mais fácil manter uma reputação ou construir um caráter? A vitrine é aquilo que as pessoas olham da gente ou aquilo que a gente quer mostrar. O estoque é o que realmente tem dentro da gente. E a gente coloca na vitrine o que tem no estoque. Ou se não tem, a gente tenta maquiar para que a vitrine esteja sempre bem vista. E o nosso desafio nesse contexto é ter um estoque firme, um estoque coeso, um estoque para que a vitrine apenas mostre o que tem dentro do estoque. E aí o estoque, pelo que eu entendi, é o caráter. Exatamente. Eu acho que a resposta é, eu perguntei,
É mais fácil construir um caráter ou manter uma reputação? Reputação é vitrine. Isso, exatamente. Então, na sua visão, manter uma reputação é mais fácil? Não, o estoque. O estoque é mais fácil? Não, é mais fácil manter a vitrine, a reputação. A reputação. A vitrine é mais fácil. O estoque é mais, porque o estoque é base, é fundamento. Sim. Eu acho que eu também, minha opinião endossa do Márcio, eu também considero que, e eu acho que não tem quem discorde disso, né, gente? Evidente, a contribuição do Márcio é fundamental e exatamente o pensamento é esse. Como é que você constrói uma vitrine, como é que você construir um estoque, construir um caráter, você vai ter que lidar com problemas difíceis internamente. Você vai ter que lidar com a sua vontade muitas vezes. E construir uma reputação é muito mais fácil. Você chega em casa, você pendura aquela reputação e você fica à vontade. Então, é muito mais difícil você construir um caráter, é muito mais difícil você ser uma referência para quem está próximo a você, para quem conhece você de fato. E são valores que são pontuados por cima. Não dá para você criar um caráter que são valores que vão ser nivelados por baixo. Senão, você vai ser o chamado sem caráter, né? Não adianta ser dessa forma. E hoje, na verdade, com relação a essa parte, eu achei interessante. Deus fala na palavra de Mateus 12, 23, ele fala sobre árvores e seus frutos. Ou dizer que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Isso aqui é muito tremendo essa parte. Porque por mais assim que o ser humano venha querer se esconder, vai ter uma hora que ele vai se revelar. Então, por mais que ele venha mostrar, vou chegar em casa, vou tirar essa maquiagem que eu estou, essa aparência, e vou guardar. Ele vai ser revelado, não tem conversa. Sim, é verdade. E assim, evidente, a gente vai trabalhar sobre isso ainda, né? Mas evidente, quando a gente fala isso, a passagem também vai ter a passagem dos frutos do Espírito. Não adianta, ela é chocante pra gente, tá, gente? Ela vai ser conflitante pra nossa moral caída, ela sempre vai bater na gente. Não adianta a gente pensar que a gente vai apanhar leve quando a gente olha para essas passagens. Pode falar, Marcos. Na igreja ele mostra uma coisa, dentro de casa ele mostrou. Na prática é isso, Márcio. Na prática ou relacionamentos que nós temos, não apenas. Na prática, perfeito. Você teve uma amizade, o cara é gente fina, o cara é top, aí conforme vocês vão convivendo, eu acho que os estoques vão indo para a vitrine, aí você percebe que não é aquela coisa, ou no relacionamento namorado, você percebe que não é aquela coisa. Exatamente. Na prática é isso, é você tirar o Marcos, que está dirigindo o Santo Eduardo agora. Uma vez ele deu um exemplo aqui que eu achei bastante interessante. Ele falou que é a persona da pessoa. E às vezes a reputação também. A pessoa veste um personagem para ela conviver fora de casa, e na hora que ela chega em casa, ela se mostra quem ela é de fato. Então, isso, para quem convive com esse tipo de pessoa, é extremamente desgastante, tá, gente? É muito complicado, é muito difícil. E essa pessoa, ela não consegue ser uma referência moral nem para esposa, nem para filho, nem para pai, nem para ninguém. Ela não consegue ser referência para ninguém. Todo mundo que a conhece de perto sabe que ela é uma farsa. Então, por conta disso, eu acho que o caráter, e a revista ela lida com isso, é o que o cristão precisa trabalhar. Dando andamento na aula, gente, como que a gente coloca em prática o nosso caráter cristão lá no mundo real, lá na vida onde acontece? Pessoal, é evidente, esse tema ele deságua em vários setores. A gente vai trabalhar em alguns, porque a aula é limitado o tempo, mas eu vou trabalhar em algum, mas ele deságua em vários. Vocês vão lembrar de alguns enquanto eu estiver falando, e a gente não vai trabalhar esses porque não dá tempo, porque se desse tempo a gente trabalharia também, tá bom? Essa semana saiu um estudo, Saiu um estudo sobre a desaceleração do crescimento evangélico no Brasil. Desde 1960, foi a primeira vez que o meio protestante teve uma diminuição no seu crescimento. Ele desacelerou. E hoje,
Existem muitas faculdades, centros acadêmicos, fazendo pesquisa para entender o motivo que parte da nova geração tem se desinteressado, não só pelo evangelho, mas pela religião. E aqui eu acho que é importante a gente trabalhar, olha como era, ó, de 1960, e aí vocês estão olhando para lá, eu estou olhando para cá, tá? De 1960 até 2010, a gente teve um crescimento imenso como protestante. Olha, de 1990 para 2010, se a gente fizer esse trabalho, ó, ele cresceu 3 vezes, foi de 2 para 6. É um crescimento muito grande para a igreja, para os evangélicos. É muito grande isso. E isso estava sendo... A gente viu isso na nossa sociedade, ou não? A gente viu isso demais. Eu faço esse trabalho muitas vezes. Eu ando aqui na Barreira Grande e tem dia que eu preciso andar na Barreira Grande inteira. Eu saio contando as igrejas que tem. Eu saio contando. Eu acho que teve um dia que eu contei 13. Eu não estou brincando, eu acho que teve um dia que eu contei 13. Então, assim, o crescimento a gente vê sim no nosso dia a dia, tá? Cresceu de 2 para 6, de 90 até 2010. Em 20 anos a gente cresceu 3 vezes. Isso é muita coisa, é muita coisa mesmo, tá? E eu sei que, e aí de 2010 até 2022, ali essa pesquisa saiu agora, mas até 2022 a gente teve uma queda. Por que a gente teve essa queda? Qual foi o motivo dessa queda? O que ocorreu para a gente ter a queda no crescimento? Não deixou de crescer, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Não é que deixou de crescer, mas desacelerou. E a tendência era continuar aquele gráfico para frente, mas ele recuou. Por que houve essa desaceleração? Esse encolhimento no crescimento que teve nos evangélicos? Eu sei que em muitos momentos a gente tende a pontuar que são cumprimento de profecias. É o cumprimento das profecias que está acontecendo. E eu acho que, ok, pode ser isso de fato, também não discordo, mas a gente como servo de Cristo, a gente deve se conformar que esse crescimento ele esteja recuando? Como servo de Cristo, como discípulo de Cristo, a gente precisa, não é precisa, mas a gente deve se conformar com esse recuo no crescimento que está acontecendo com a igreja, com os evangélicos? Pode falar, Claudemir. Houve realmente, mas a pergunta é, dos anos 80 até 2000, houve o crescimento ou um inchaço? Por que a pergunta? Porque quando veio o movimento neopentecostal, com a famosa teologia da prosperidade, daí houve um boom, começou nos Estados Unidos nos anos 60, daí chegou no Brasil mais ou menos nos anos 80. Quando veio esse movimento neopentecostal e a teologia da prosperidade oferecendo muita coisa, que a gente sabe que a única palavra de Deus não é verdade, não é assim que funciona, então houve esse grande crescimento entre aspas. Aí a pergunta, foi crescimento ou inchaço? Sim, é uma boa pergunta. Inclusive, hoje, evidente, no conselho das igrejas, e a pauta que o pastor Claudemir trouxe é importante, hoje o conselho de igrejas evangélicas, elas não tratam o neopentecostalismo, que são essas igrejas que lidam muitas vezes com indulgências, com venda de material, porque eu quero ser prático, tá, gente? Eu não quero criticar, não quero nem entrar no mérito, mas eu quero ser prático. Com venda, às vezes, de um tijolinho por X reais, que Deus vai te abençoar, um lenço. A igreja hoje, o conselho de igrejas, eles não tratam o neopentecostalismo como protestantes, como igrejas protestantes, tá? É evidente que para a sociedade enxerga como sim, elas são protestantes, mas o conselho de igrejas evangélicas, eles não tratam, eles tratam como um braço ou até uma outra religião, inclusive, tá? Então, é fundamental que a gente tenha isso, e que nem eu falei, a sociedade, é evidente, o IBGE, ele trata o neopentecostalismo aqui também, tá bom? Isso. Não, assim, tudo, porque é o IBGE, aqui nesse caso é o IBGE, então ele está tratando sobre tudo. Então o inchaço que o Claudemir está pontuando é válido. A teoria da prosperidade, ela focou muito na questão financeira, e aí entra no tema da revista, né? Quando entrou muito dinheiro, o caráter da galera começou a expor, né? vacilar e... começou a expor, né? Hoje, não tem jeito. Hoje o pastor é uma das figuras mais descredibilizadas que tem na sociedade. Sim. E eu acho que é por isso mesmo.
Sim. É um tema que a gente vai entrar, tá? Sobre isso. Mas só para a gente não perder o fio da meada, mas eu vou entrar no que o Márcio pontuou. Eu vou continuar aqui só para a gente não perder o fio da meada. E que nem eu falei, existem o cumprimento das profecias? Existem, tá, gente? Mas assim, como que a religião está afetando a geração Z? E quando eu falo da geração Z, eu não sei se é familiar para todo mundo, é a galera que nasceu entre 95 e 2010. Essa galera está sendo apelidada por estudiosos como a geração ansiosa. Ela está sendo apelidada como a geração ansiosa. Essa galera que nasceu entre 95 e 2010, ela está tendo muita dificuldade de assumir e aceitar a religião. E aí eu fico me perguntando por quê? Qual que é o problema que teve para essa galera aqui, que hoje seria o início do caminho, ter essa dificuldade para aceitar a religião, para aceitar o cristianismo, para aceitar o evangelho? Qual que é a dificuldade que a gente está enxergando? Parece que desde pequena a criança já cresce professores esquerdistas. Um dos pontos, né? Um dos pontos. Pode falar, Sérgio. A gente olhando, eu posso falar que eu sou dessa época, da época de 2000 a 2010. Eu aceitei a Jesus em 2000. Foi meio do ano do ano 2000. E essa época a gente via muitas igrejas lotadas, cheias, muitos jovens aceitando a Jesus. Só que não tinha nada de mídia social que tem hoje. Eu acho que nós temos um impacto muito grande pelas mídias sociais. Instagram, Facebook, TikTok, tem muita influência nesse sentido. A gente pode entender que a internet ela é uma ferramenta muito boa, sabendo usá-la, ela é uma ferramenta muito boa, só que também ela é uma ferramenta que pode destruir também a vida do jovem. Se você pegar as igrejas hoje, a maioria das igrejas, se você observar, quando você entra dentro delas, você vê que a maioria das pessoas, dos irmãos, são irmãos antigos, né? São irmãos dessa época, de 2010 para trás. Quando você pega as igrejas de 2010 para frente, você já não vê mais a quantidade de jovens que tinha nas igrejas antes. Eu já frequentei igrejas na época da minha mocidade e você chegava num culto de jovens, você tinha 100 jovens participando de uma mocidade. Eu já participei de um grupo de mocidade de 140 jovens na época da trabalho. Então hoje você já não vê essa quantidade, você já vê essa diminuição de pessoas, até mesmo nos cultos, se você observar, você vê essa quantidade de pessoas não aceitando Jesus, poucas pessoas aceitando Jesus durante o período de culto. E isso é uma responsabilidade, é uma opinião minha, tá? É uma responsabilidade nossa também, de pregar o Evangelho. Ontem na nossa consagração eu falei, tem muita gente lá fora que precisa ouvir a palavra de Deus. Isso cabe a nós ministrar, cabe a nós pregar e cabe a nós transmitir a mensagem de Cristo. Isso vai ter um caráter de si. É verdade. E assim, endossando, concordo com tudo que o Sérgio pontuou, endosso inclusive, e pontuando isso aí, a gente hoje, a gente não sofre perseguição ostensiva na igreja. Hoje o Brasil, eu já falei isso em algumas vezes aqui, o Brasil, ele é um país evangelizado. Pelo menos aqui na nossa região aqui, a gente está em São Paulo, capital, tá, gente? É um país evangelizado, como eu falei, tem 1 milhão de igrejas hoje aí que está aberta, um monte de porta está aberta, não tem problema nenhum. Então a gente não sofre perseguição ostensiva. Pode falar. Não está assim um pouco assim ligado entre essa parte que você está falando de estoque e vitrine. Se você não tiver um estoque bom, que é o caráter, você vai expor na vitrine para ser comprado o quê? Né? Aquela imagem. E se a pessoa que estiver comprando aquilo não ter aquele estoque bom, que é o caráter, ele vai comprar qualquer coisa. Ele vai comprar aquilo que está na vitrine, que é a reputação.
entendeu? Então, vai estar exposto ali uma reputação. Por isso, o inchaço da igreja hoje. Por quê? Qual é o estoque que está tendo? Qual é o caráter? O que vem sendo ensinado? Então, vai sendo comprado aquilo que está se mostrando. É uma reputação, uma aparência. Nem você estava falando mesmo. Chega lá e deixa no lugar, chega em casa e deixa ali. Só vai conhecer quem convive, quem sabe. Deus, né? Mas é uma coisa assim, entre estoque, que é o caráter, como que você está construindo esse estoque? Qual é o seu caráter? Você está sendo deixado moldar por Cristo? Porque você vai expor as igrejas, ela vai expor aquilo que tem um estoque na vitrine. Se não tiver um estoque bom. Sim, e assim, evidente, isso que minha mãe pontuou também é um elemento, não tem como a gente fugir disso. E quando a gente lê alguns estudos, e é um dos vieses, tá, gente? É um dos vieses do estudo, tá? A gente vê que a geração, que muitos dos que criaram a geração Z, e aqui eu acho que eu estou falando para o público correto, para o público adequado, evidentemente, eu nem tenho moral para isso, mas assim, em alguns estudos são pontuados que a galera que criou a geração Z, por ter em algum momento uma relação rígida, severa com os pais deles, eles foram muito mais tolerantes e permissivos com os filhos. E por conta disso, para estabelecer uma conexão mais próxima dos filhos. Por quê? Porque eles viram que aquela severidade que os pais trataram eles, em algum momento, os afastou. Então, para não tornar eles tão distantes e criar essa conexão com os filhos, eles foram extremamente mais permissivos e tolerantes. Dessa forma, a gente começou a criar uma geração com uma mentalidade diferente. E isso fez com que a geração que está vindo presumisse algumas coisas que são inadequadas para um comportamento. E isso pode ser prejudicial para a sociedade. Em algum momento, essa geração que... E é evidente, isso soa até um papo antiquado, não tem como a gente fugir. Mas a geração, ela não tem maturidade para entender que os pais, em algum momento, ele fez uma abertura, uma concessão, uma tolerância, uma permissividade maior para ter esse relacionamento, para criar essa conexão. Por quê? Porque eles são adolescentes, eles são jovens, eles não conseguem entender a dimensão do amor do pai pelo filho. Então, por conta dessa tolerância, ele imaginou que ele poderia avançar mais o sinal, ele poderia avançar mais, e ele não entendeu que esse trabalho estava acontecendo por amor, só para estabelecer uma relação um pouco mais saudável, um pouco mais amorosa entre a família. A ciência, ela comprovou que uma criança, ela está em desenvolvimento. E como uma criança está em desenvolvimento e você não permite ela fazer tudo, um adolescente, um adulto, até 25, 30 anos, ele ainda está em desenvolvimento. O estudo comprovou que o córtex pré-frontal, que é o responsável por fazer as pessoas tomarem decisões e escolherem, ele só termina de se formar depois dos 25 e 30 anos. Então, quer dizer, a pessoa está em desenvolvimento até agora. Como é que você, adulto, pai, permite, evidente, com todas as limitações e possibilidades, que ela escolha determinadas situações que se tornam mais gravosas para o resto da vida? E aqui eu não estou falando de decisões que ele toma se ele vai ser engenheiro ou médico. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do papo de sentir Deus, de ter convivência na igreja. Até esse momento, gente, de 25 e 30 anos, eu estou falando de gente experiente já aqui, né? 25 e 30 anos, como é que você fica com essa pessoa debaixo das suas asas? Eu acho que não tem como a gente fugir disso. Se a pessoa está sendo formada ainda, até esse momento é fundamental. E é evidente, com as possibilidades de idade que você vai liberando a pessoa a ter, a autonomia que ela vai tendo. Até esse momento é fundamental que seja incutido na cabeça dela que ela precisa ter um caráter cristão. Até esse momento, 25, 30 anos, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser endossada, que o caráter dela precisa se moldar ao caráter cristão, ao caráter de Cristo. Não adianta você pensar, a pessoa já cresceu, tem 20 anos, já tem filho, já tem família, ela não precisa mais dos meus conselhos como pai, como igreja, como amigo, como gente próxima. Não, ela precisa sim.
A pessoa está sendo formada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser incutido na cabeça dela que ainda assim o caráter dela, ela precisa lidar com o caráter de Cristo, ela precisa alterar comportamento, porque a nossa moral, como eu falei, ela é caída. Ela vai fazer a gente errar, ela vai fazer a gente pecar. E se não tiver um caráter cristão dentro da gente, não vai rolar. E por que eu estou dizendo isso? Já falei isso em alguns momentos, tá, gente? Eu vou repontuar. Por que eu digo isso? A igreja hoje, a igreja ela não fala sobre sexo, hoje ela não fala sobre droga, hoje ela não fala sobre bullying. Hoje ela não fala. Eu estou falando só de 3 assuntos como exemplo, tá? É como exemplo que eu estou usando. E me preocupa muito a gente não falar sobre esses temas. A gente não fala. E a gente não fala sobre nada disso. E quando eu falo isso, eu falo que eu me preocupo, por quê? Porque hoje a gente não fala sobre isso com nossos adolescentes crentes dentro da igreja. Sabe o que vai acontecer? Deus o livre, eu não quero que aconteça isso. Mas amanhã a gente vai ter que aconselhar uma pessoa a não fazer aborto. Amanhã a gente vai ter que aconselhar uma pessoa sobre vícios químicos. Amanhã a gente vai ter que falar sobre incel, sobre movimento Red Pill e sobre feminismo. Eu sei que incel, Red Pill e feminismo são coisas até... Feminismo acho que muito menos para muita gente. Mas incel e Red Pill são coisas que nem são pontuadas na nossa vida. E na internet hoje é o que mais está borbulhando, tá, gente? Red Pill e incel. O que é incel? Eu vou dar uma breve explicação, tá, gente? Incel é o adolescente que quando começa, normalmente é o rapaz adolescente, que quando começa aquela fase de 11, 12, 13 anos, ele normalmente é rejeitado pelas meninas da mesma idade. E por quê? Porque a menina da mesma idade ela já tem um desenvolvimento maior, então ela está olhando para rapazes maiores do que ela, com mais idade. E aqueles meninos de 11, 12, 13 anos, eles são rejeitados por aquelas meninas. E com isso, ele começa a criar uma repulsa por mulheres. Ele quer usar as mulheres, mas ele não quer um afeto entre homens e mulheres. Isso está acontecendo demais, na nossa sociedade. E isso sequer é pontuado na nossa igreja. Infelizmente, isso é triste, isso é muito triste, mas sequer está sendo pontuado. E aí a gente vai e fala assim, esse incel acaba quando acaba a adolescência. Não, ele pode se tornar o Red Pill. O Red Pill é outra situação. E que nem eu falei, eu estou tentando fazer um resumo para vocês aqui, mas o Red Pill hoje, ele é conhecido por aquele cara que tem repulsa por mulher também. Ele quer ter a relação sexual com a mulher, mas ele não quer estabelecer qualquer família com a mulher. Ele quer que a mulher fique na casa dele, ele na casa dele, cada um na sua casa, cada um banque-se a si mesmo, e não estrutura nenhuma família. Ele não se sujeita à família. Ele acha que ele é autossuficiente, ele vai viver com isso, não tem problema nenhum. Então, assim, a gente está passando por algumas transformações na nossa sociedade, como eu falei, e hoje o feminismo a gente conhece um pouco sobre, mas a gente também não trabalha sobre feminismo na igreja. Mas, assim, eu trouxe 3 vertentes, a gente consegue falar sobre 1 milhão, numa boa, a gente consegue fazer um seminário de um trimestre inteiro sobre essas novas correntes que estão propostas na internet e que os adolescentes, os nossos filhos, estão expostos todos os dias. Só que a gente não está olhando para isso. A gente está olhando para uma situação que ela precisa ser trabalhada em outro aspecto, não necessariamente da forma como a gente está pontuando. E aí, dessa forma, a gente começa a ficar irrelevante. E aí é isso que eu falo para toda hora. Porque a gente não quer falar sobre sexo, a gente não quer falar sobre droga, a gente não quer falar sobre a repulsa. A internet está falando, o professor de esquerda na faculdade, na escola, ele está falando. Não tem problema não. Deixa com ele. Ele vai falar, e ele vai falar do jeito dele lá. Ele não vai falar com amor, ele não vai falar com carinho, ele não vai falar com Cristo. Ele não vai pedir bênção para Deus para falar sobre isso com os nossos filhos. Ele vai falar do jeito que ele acha que tem que falar. E dessa forma, a gente começa a olhar, e eu fico muito triste de ver isso. O que o Sérgio pontuou, eu também percebo. Quando os adolescentes vêm cantar aqui na frente, quantos meninos a gente tem cantando aqui na frente? Meninos, quantos meninos? Quando os jovens vêm cantar aqui na frente, quantos rapazes a gente vê aqui na frente? Eu não sei se vocês pensam nisso, mas eu penso. Eu olho e falo, o que vai acontecer com as meninas dessa igreja? Eu fico pensando, eu não sei, eu fico olhando, eu fico pensando. As meninas dessa igreja, elas vão casar e vão sair daqui, porque os rapazes não estão aqui. Elas vão sair daqui, não tem o que fazer. Pode falar, Márcio. Essa questão aí, não sei se você
parou, mas você pega um desenho, estava vendo outro dia uns animes que eu estava assistindo, de luta. E aí você vê o personagem, uma mulher com os seios quase de fora, a cintura desse tamanho. E aí eu fiquei pensando, qual a finalidade de você sexualizar tanto um desenho, aparentemente, de luta, né? E aí essas coisas vão entrando sorrateiramente dentro da nossa casa, e a gente, como igreja, durante muito tempo, a gente tratou assim. Você pega um jovem com os hormônios borbulhando dentro dele, e aí é fácil você apontar o dedo, é pecado, vai orar, vai fazer isso, e quando um monte de coisa está acontecendo dentro dele, Verdade. esse jovem, ele não vê, ou às vezes na sua liderança, ou às vezes, né, seja um pastor, ou etc., ele não se sente seguro para chegar e conversar e expor o que ele está passando. E aí a gente vê a homossexualidade entrando também, né, de forma sorrateira. Eu vou tratar também, pode falar. Vai entrando, e aí a igreja não entra nesse assunto, a igreja não aborda esse assunto, e aí esse jovem, ele começa a se sentir um peixe fora d'água, e aí quando ele vai para a universidade, ele vai para esses professores que você falou, eles ensinam da forma que eles ensinam. E por que eu falo isso? Tem uma frase do Silas, muito tempo atrás, que ele falava assim: eu tenho a impressão que Deus criou o homem e o diabo criou o sexo, porque sexo dentro de igreja é tabu, ninguém fala, ninguém toca. Né? E quando a gente fala de sexo, irmãos, o sexo lícito entre homens e mulheres devidamente casados, a Bíblia, Paulo fala sobre isso. Paulo fala, por exemplo, para que o casal não se aparte, a não ser que seja por questões específicas, ou morar especificamente por tal coisa. Mas a igreja não aborda, aí a gente vê casal com uma sexualidade distorcida, vê nossos jovens com sexualidade distorcida, e a gente simplesmente não entra no tema, e aí o mundo ensina do jeito que eles acham que tem que ensinar. É verdade. Bom, pode falar, pastor. Eu estava assistindo um programa, ensinamento, de uma cientista evangélica, e ela está dando um ensinamento, que começa desde criancinha. Os pais e as mães começam a acariciar os filhos. Outra coisa, fica a língua na frente dos filhos, vai tomar banho junto com os filhos, você entendeu? Já começa desde o começo, que começa já por... E a criança, os que tem a mente superior, um pouco caipira, não sei falar, mas falou que nós temos dentro de nós mesmos, na nossa mente, e a criança guarda essas coisas. Entendeu? Sim. E aí, quando vai crescendo, aí acontece essas coisas. Sim, é verdade. Assim, gente, eu nem gosto de indicar, mas isso que o pastor Euclides falou, Freud vai falar e vai explicar muito sobre psicanálise, sobre sexualidade infantil. E eu não gosto de indicar Freud porque ele é extremamente pesado e difícil. Mas tem parte dos estudos deles, tem parte do estudo dele que faz sentido, tá, gente? Tem parte do estudo dele que faz sentido. Então, gente, e eu falo isso, tudo isso que eu estou falando aqui, é pelo caráter da igreja, que a igreja é a gente. Se a gente tiver o nosso caráter disposto a trabalhar esse tipo de tema, disposto a dar cara e tocar em assuntos sensíveis como esses, eu acho que a gente está começando a seguir o que Cristo proporcionou para a gente, o que Cristo propôs para a gente. A fé cristã, ela não dispensa a excelência, não dispensa a excelência, não é de qualquer jeito não, a fé cristã é para fazer com excelência, o que for fazer é para se debruçar e fazer de bem feito, é para fazer com excelência. Francisco de Assis, ele já falava, prega o evangelho, a gente comentou isso uma, 2 semanas atrás, prega o evangelho em todo tempo, e se necessário, use as palavras. Então, quer dizer, o caráter, muitas vezes, ele não vai ser visto por palavras, ele vai ser visto por ações. Francisco de Assis falou isso, olha quanto tempo que já passou, ó. Isso aí já passou um tempão. Francisco de Assis já falava isso. Isso serve para absolutamente tudo na vida cristã. Tudo, não tem conversa. Pode falar, pai. Essa parte de sexualidade, de moral e tudo mais é muito boa, muito legal, mas não é todos que estão preparados para essa parte, para esse terreno.
é muito delicado. Mas o senhor fala todos ouvintes ou todos interlocutores? Não, eu digo assim, alguns, por exemplo, você está falando aqui nessa plateia aqui. Tem alguns que vão estar preparados para fazer esse tipo de obra. Tem outros que não estão preparados. Por quê? É muito espinhosa essa obra. Para poder chegar num adolescente ou numa criança. Concordo, é verdade. E saber lidar com esses assuntos e não deixar com que o diabo, nossa, é verdade, venha contaminar a mente daquela criança, sendo que você está querendo fazer o bem. Mas o inimigo das nossas almas, ele vai vir com o fermento dele, com o apodrecimento dele. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas não esquecer de cuidar dessa parte. Bem claro. A gente tem que ter muito cuidado. Exatamente, é uma linha tênue e extremamente perigosa. Isso que meu pai pontuou é verdade. Não é, eu estou falando aqui e eu não subestimo o tema não, tá, gente? Eu acho que é extremamente difícil fazer esse tipo de comentário. Tem noção de conceito de validade para que você comece a introduzir uma criança, fala adolescente, sei lá, 10, 12, porque nessa fase, normalmente, esse povo está tudo curioso, né? Novidade, eles estão caçando, internet. Teria alguma fase, algum momento específico para começar a introduzir esse tipo de assunto, porque lá fora a idade não é respeitada. E nós como igreja, como é que é? Exatamente, eu acho que, na minha visão, e eu, como eu falei, eu sou uma das pessoas menos indicadas a falar isso perto de vocês, tá, gente? Mas assim, na minha visão, eu acho que todos os pais conseguem entender quando os filhos começam a ter comentários diferentes, comentários mais maldosos. Não vamos ser hipócritas, gente. Eu acho que os pais começam a identificar, sim, comportamentos diferentes nos filhos. Eu acho que a partir desse momento, você já deve começar a trabalhar de forma gradual. De alguma forma, você não vai expor tudo, explicitar tudo, mas eu acho que de alguma forma você tem que começar a fazer um trabalho de introdução, porque se você não falar como pai, a televisão, a internet, a escola, qualquer lugar vai falar. Pode falar. Exatamente. Não é? Exatamente. Nós que temos que ensinar os nossos filhos. Eu acho que é parceria, né? Sabe? E a gente consegue entender que o mundo lá fora eu fui criada extremamente rígida e filha de pastor. Na minha época, com 1 ano, a gente tinha que casar, começava a namorar e era assim que funcionava. Hoje, acabou com a 5 anos de casado, né? Parece que eu estou casado. E a minha filha mais velha, a idade dela já era casada, não tinha filho. A Andressa e eu, a gente brinca. Na nossa idade, nossos pais já tinham 3 filhos. Eu procuro ser bem aberto. Às vezes eu acredito que o culpado é esse tabu da família cristã, de não conversar, de não ter essa abertura. Porque a mesma forma que eu tenho com a minha filha, com as minhas filhas, eu tenho com as minhas filhas, tem muita gente que não tem essa abertura de conversar. Então, assim, eu acho que você ser amigo do seu filho, ser amiga da sua filha, faz com isso torna a diferença. Hoje, é claro, minhas filhas têm conflitos, como todas. Todo mundo. Todo mundo. Letícia está na faculdade, às vezes está fazendo conselho veterinário. E o que acontece com ela? São 2 idades bem diferentes. Letícia está vivendo um mundo que ela nunca viveu. E aí ela tem que se posicionar muitas das vezes e é muito difícil. É muito difícil. Aí a Yasmin, ela está com 17 anos, mas aí ela está numa turma, as amigas dela são professor, tem uma turma mais velha. Então, assim, elas tratam ela como uma menina mais velha. Então, a conversa que ela chega, então, eu estou sendo muito amiga das minhas filhas, em todo sentido. Porque o que elas trazem para dentro de casa é muito do que a gente não vive. E aí, às vezes, eu brinco com o Serginho, que a gente fala assim, que a gente tem que tentar entrar e saber o que está acontecendo no mundo, porque eu não sei nem. Por meio delas, né? Você tem que tentar por meio delas. Porque, infelizmente, é um mundo que te traz coisas muito atrativas, né? E aí, aos olhos, a alegria do mundo é passageira, Sim. mas é muito o que você acabou de dizer. A Letícia fala, mãe, quando que eu vou casar? Eu fico, tá difícil. E o Serginho brinca muito aqui, então o Serginho fala, não, você não vai outra vez, aí a gente fica analisando e, às vezes, se você não ser amigo do seu filho,
faz com que você tenha um embate, e aí ele vai fazer o quê? Vai fazer uma coisa. Vai se distanciar. Então, se você puder realmente começar dentro da sua casa, porque às vezes a gente começa a terceirizar. Na igreja é assim, né? A gente terceiriza para quem cuida das crianças cuidar do seu filho. Você chega aqui, você joga seu filho bem cima. Já era. Você terceiriza na adolescência, que é uma coisa muito difícil. Então, às vezes, a gente tem que se posicionar em casa. E a idade, como o Marcos falou, passou, começou a pré-adolescência, já era. É exatamente isso. E aí, assim, eu acho que cada pai vai ter que olhar para o seu caso. Não adianta. É você olhar e identificar. Eu gosto disso porque, assim, a gente não tem... A nossa vida e a vida de ninguém é um manual ou uma receita de bolo, gente. Não adianta a gente falar a partir dos 7 anos, a partir dos 8, a partir dos 9. Vai ter criança que vai ser muito acelerada, vai ter criança que vai ser mais devagar. Não dá pra gente montar uma receita de bolo, não dá pra gente montar um manual. Seria fácil, isso é a verdade. Seria muito fácil. Pode falar, Graça. E abordou sobre o tema sobre crianças, que agora, acho que todo mundo está sabendo, né, da nova lei, que tem as igrejas têm que ter um formulário, a gente cuida de crianças tem que ter tudo documentado, porque está uma coisa muito difícil. E eu fiquei estarrecida quando o casal, pastor, e ele falou que a filha dele, ele não expôs diretamente a idade, mas acredito que era junior, não era uma vez um adolescente, que foi abusada sexualmente dele. Nossa. Eu fiquei assim, estarrecida. E aí a Mônica falando, né, eu acho que a gente, eu como meu esposo sabe, eu dediquei a minha vida, eu tive meu primeiro filho por 22 anos. Então, eu até quis sair para trabalhar, mas eu me dediquei a vida ao meu filho. Então, eu acompanhei muito meu filho em tudo, desde tudo, João Carlos. E eu me lembro quando a minha filha era junior, meu filho já estava na adolescência, e eu acredito que até hoje a escola dá umas cartilhas, né? E eu lembro que eu li essa cartilha que veio do meu filho, né? Que eram os cuidados normais do mundo, mas que para nós a gente se preocupa um pouco, né? E eu lembro que a Graciele era novinha, ela nem sabia ler direito, ela começou a ler a cartilha. Nossa. E lá falava sobre relacionamento sexual, e ele se referia à palavra transar. E aí eu lembro que ela ficou, aí ela veio e falou, mãe, o que é transar? Eu pensei que ela estava de cabelo. Aí daqui a pouco o Jé saiu e falou assim, essa menina está lendo a minha cartilha que eu vejo na escola. Não é transar, é transar. E a minha filha ficou pensando, mas não estou entendendo o que é isso. Nossa. Falando assim. Então, como a Mônica falou, a gente tem que procurar um máximo ser amigo dos nossos filhos. E aí a gente sabe como pais que existe um momento que eles precisam mais da gente. Graças a Deus, esse nosso filho foi para a faculdade e eu me lembro da situação. O Jonatas, não vou quero usar a palavra coitado, né? Mas o Jonatas, ele lombava caixa o dia inteiro, né, no supermercado para pagar a faculdade dele. Usava botas, o bico de pé. Então ele corria, Matheus, ia para a faculdade cansado, esbaforido, suado para fazer a faculdade dele. Assim, eu via nele que ele não tinha tempo para a coisinha da faculdade, ele me contava uma coisa. A Graciela falava, mãe, sexta-feira é difícil, eu entro lá na faculdade, eu saio cansado do meu estágio, vou lá, as meninas me chamam de tudo quanto é nome porque quer que eu vou pro barzinho. Eu falava para ela, vocês vão levar uma pessoa como eu para que para barzinho? Eu não entendo barzinho, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho uma linguagem de vocês, eu não conheço droga, eu vou fazer o que em barzinho? Então eu vou para a minha casa. Então, assim, é muito necessário a gente construir a base mesmo, a base bíblica na vida dos nossos filhos. Né? Porque é igual você falou de tudo isso aí. É terrível, gente. Nós não sabemos pegar a isso. Sim. O que será do Telzinho dos outros? É verdade. E assim, eu falo isso, gente, e eu trouxe todos esses dados. Quer falar, Marcos? Eu trouxe todos esses dados porque isso faz parte do caráter, sim, da nossa igreja. Aí assim, o caráter qual que é?
a nossa igreja está vindo aqui todo domingo, toda quarta, toda escola dominical, toda sexta, mas é um caráter omisso se a gente não fizer nada. Se a gente olhar para essa situação, o nosso caráter é um caráter omisso. Será que Cristo gostaria de uma igreja com caráter omisso? Será que a gente não tem que fazer essa reflexão internamente e pensar, a gente está atuando da forma adequada, como Cristo queria que Deus, como Cristo quisesse que a gente atuasse na nossa sociedade? E aí é o papo da gente ser relevante, porque não adianta a gente ficar trabalhando numa boa, tá, gente? Trabalhando Davi, Moisés, João, Pedro, todo mundo falar, ler a Bíblia de cor e salteado para trás e para frente, e a gente não conseguir ser relevante para quem está aqui dentro. Numa boa. Ler Bíblia, gente, é espetacular, é sensacional. Eu leio, nossa, eu não preciso nem endossar isso, tá tudo certo. É fundamental, mas a gente não pode se engessar e se acomodar em determinado ponto, tá, gente? Em só ler a Bíblia e querer trazer o que você leu da Bíblia para cá. A gente precisa entender o que está acontecendo na sociedade, como que a sociedade está lidando hoje em dia. Como que a sociedade está lidando hoje em dia? Qual que é a onda hoje em dia? A onda é o quê? É o papo que eu trouxe? É incel? É red pill? É feminismo? É o quê? É homossexualidade? O que está acontecendo? E você tem que aplicar a Bíblia a esse tipo de situação. Não adianta a gente querer ficar aplicando as situações que já não tem mais para os adolescentes e para os jovens que estão aqui dentro. Não adianta. A gente tem que aplicar a Escritura à vida aplicável deles, porque senão, de fato, vai minguar de 140 jovens que o Sérgio frequentava, vai diminuir para 60, para 30, para 15. A gente vai ficar irrelevante. A gente vai ficar irrelevante se a gente não se reformar nessa situação. Bom, gente, eu vou partir para outro cenário agora, que foi o que o Márcio pontuou em determinado ponto da aula, tá? Não vou me ater tanto nessa parte. Na parte anterior eu me ative muito, porque eu acho que ela é bastante relevante para a gente. Mas eu queria falar agora sobre a parte da liderança como discipulado, tá? E é evidente, quando a gente fala do caráter do discípulo, a gente também vai pontuar a liderança. E aqui, a gente sempre vai se remeter a Mateus 7:22. Eu vou correr um pouco mais, porque senão não vai dar tempo, tá, gente? A Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui claramente Jesus está olhando para as pessoas que usavam o nome de Jesus e ele está repelindo. Oi? Isso é para crente, essa passagem é para crente, é para discípulo, essa passagem aqui é para discípulo. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Já falei algumas vezes aqui e eu vou repontuar. C.S. Lewis, que é um escritor que eu gosto demais, ele tem uma frase curta, mas que ele traz muita riqueza. E ele fala na frase, dos homens maus, os piores são os religiosos. Dos homens maus, os piores são os religiosos. E eu entendo dessa forma também, tá, gente? É evidente que a gente coloca no nosso contexto aqui e a gente consegue trabalhar muito bem dentro do contexto aqui, tá? A liderança, quando utiliza de forma de artifícios inescrupulosos e imorais, ela consegue manipular uma massa, e não só uma liderança, mas diversas lideranças, ela consegue manipular uma massa a fazer coisas que não estão escritas na Bíblia. Por quê? Porque falta conhecimento das Escrituras. Mas ela consegue sim manipular, e isso revela e expõe a imoralidade e a ruindade que tem dentro do ser humano. Não adianta a gente fugir. O caráter de Cristo, em determinadas lideranças, a gente não consegue enxergar a sombra dele. A sombra dele, tá? E eu não falo isso só do cristianismo. Eu não quero me ater só no cristianismo. Eu quero abrir essa discussão, tá? Hoje a gente tem um grupo terrorista que chama Estado Islâmico. Estado Islâmico. O grupo é terrorista. Olha que loucura isso. Se a religião prega que quem não a segue deve ser eliminado, a religião que tem que ser eliminada. A religião que tem que ser eliminada. Mas se a religião prega amor e existem pessoas invertendo o sentido da religião, então a gente está diante do que Lewis falou. Dos homens maus, os piores são os religiosos. A gente está diante disso. Eu não quero sair muito do tema, tá? Eu não quero sair muito do tema, mas eu quero aplicar um outro estudo que eu vi essa semana. Um outro estudo não, uma matéria. Eu vi que essa semana passada, o Legislativo de Senegal aprovou uma legislação que condena a crime
e multiplicou, dobrou a sentença sobre quem era pego praticando a homossexualidade. Então, assim, lá eles olharam para a sociedade e falaram assim, ó, quem praticar a homossexualidade hoje vai ser condenado, vai ter uma pena semelhante a quem tem relações sexuais com mortos. A pena era de 5 anos. Foi para 10. Quem é pego cometendo homossexualidade na sociedade... Oi? Senegal. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a religião dominante em Senegal? O Islã. O islamismo. 92 a 97% do povo é de islâmico lá. Então, eles aprovaram... E aí, assim, gente, eu falo isso com todas as vênias, com todas as licenças que eu posso falar. Uma coisa é a gente tratar sobre pecado, e a gente está no âmbito religioso. Outra coisa é a gente tratar sobre crime. E eu acho o cristianismo tão maravilhoso nessa esfera, porque o cristianismo é a única religião que permite que tenham leis com tamanha liberdade que até confrontem princípios cristãos. Em 2006, o adultério deixou de ser crime. Em 2006. Recentemente, gente. Se a gente for falar de... No Brasil. Em 2006, até 2006, o adultério era crime. A partir de 2006, deixou de ser crime. Por quê? Porque o cristianismo ele promove essa liberdade. Eles entenderam que não tem possibilidade de uma pessoa ficar presa em outra por conta de uma aliança religiosa. Sendo bem transparente, é isso. Então, por conta disso, em 2006, deixou de ser crime. Por quê? Porque a liberdade da pessoa está acima disso. Ela não pode ficar vinculada a tal coisa. O cara foi lá, matou a esposa, e aí ele alegava que era a honra dele, então assim... Sim, e aí ela, em questão de hierarquia legislativa, a honra dele, ele estava em legítima defesa da própria honra. Só que isso é um argumento... Em 2006, isso até hoje se usa, tá, Márcio? Até hoje se usa. Ela estava adulterando, eu peguei e para ter uma legítima honra da minha defesa, eu justifiquei. É o argumento que todo advogado criminalista usa para elaborar a tese de defesa, tá? É todo o argumento. Só que é um argumento... Exatamente, é uma tese morta já, tá? É uma tese já morta. Mas assim, gente, eu trouxe esse estudo porque eu acho importante a gente ter e entender o que está acontecendo na sociedade, tá? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Como eu falei, líderes, quando eles são perversos, eles vão movimentar a sociedade para uma expectativa errante, uma expectativa irreal. Uma coisa é você falar que a homossexualidade é pecado, outra coisa é você falar que ela é crime. Não é possível a gente fazer isso. E eu falo isso com toda a cautela possível, porque eu estou num ambiente religioso e eu sei qual público eu estou falando. E eu acho que vocês também têm esse discernimento, porque não dá para você vedar a liberdade da pessoa por conta da sua religião. Evidente, a gente tem que pregar, mas Jesus ele está à porta e bate. Quem quer cear com ele vai abrir, quem não quiser vai deixar fechado. Não é imposto, é exposto. E aqui, para dar andamento e não ficar só no ponto negativo, a gente também tem lideranças positivas. E aí eu queria citar 2 referências bem rápido, tá, gente? Martin Luther King. Martin Luther King foi uma liderança extremamente positiva. A gente olha para Martin Luther King, ele lutou contra a segregação, ele se levantou em um estado que era extremamente racista. Era crime, era pecado ser negro. Ser negro era pecado. E eu acho triste, porque quando você vai estudar, eu já falei isso aqui algumas vezes, os cristãos brancos, racistas, isso é tão contraditório, né? A gente falar cristão racista, isso deve gerar um conflito na gente quando a gente fala cristão racista, tá, gente? Não dá pra gente convergir os 2 termos na mesma frase. Os cristãos brancos racistas, eles justificavam o racismo da época falando que os negros eles estavam cumprindo apenas a maldição que Noé jogou para Cã, lá quando Noé amaldiçoou Cã. Em tese, Cã é o pai da África e os africanos deveriam ser escravizados por conta daquela situação. Então, os brancos cristãos daquela época olhavam os escravizados e falavam, é só a maldição de Noé, deixa eles seguirem, eu não vou me envolver com o que Deus amaldiçoou, deixa eles aí. Então, é extremamente contraditório os termos, tá? E Martin Luther King lidou com isso. Pô, ele com muita bravura, ele conseguiu
se estabelecer e ele foi uma referência para aquela galera. Ele conseguiu diminuir essa segregação e, evidente, ele não viveu os frutos do que ele fez, mas teve frutos demais para ele. Só que, evidente, a gente está tentado sempre a errar. E muitas vezes, na história e na biografia de Martin Luther King, omitem essa situação, mas existe uma mácula na vida dele que ele parece que de fato ele traiu a esposa dele. É uma mácula, é uma mancha, é uma dor, é ruim, é vergonhoso, mas aconteceu. E a pessoa ela está disposta. E eu estou falando do Martin Luther King, mas eu poderia estar falando de Davi. Eu poderia estar falando de um ou de outro. Eu estou falando dele. Por quê? Porque é mais contemporâneo. Em contrapartida, a gente também tem Billy Graham. Billy Graham, ele viveu 99 anos, teve 60 anos de ministério, teve 5 filhos, ele aconselhou 12 pastores, 12 presidentes dos Estados Unidos, e ele usou Mateus 10,16 na vida dele. Na vida dele ele usou Mateus 10,16. Ouçam, eu os envio como ovelha no meio dos lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombos. E quando você lê a biografia de Billy Graham, você identifica esse versículo na vida dele. E eu falo isso por quê? Porque Billy Graham ele precisava viajar demais, ele precisava andar, ele precisava pregar, ele precisava sair. E o caráter dele era tão cristão que ele identificou que em determinados momentos ele poderia ficar carente. Ele poderia ficar carente. O que ele fez? Ele montou 4 regras. As regras: trabalhar com transparência, nunca ser um líder sem supervisão. É fundamental que meus liderados entendam que é um trabalho a 4 mãos. Todo mundo precisa se ajudar, tanto a mim quanto eles e eles quanto a mim. E a gente vai ter transparência entre isso. Evitar o mal e toda a sua aparência. Billy Graham sempre andava acompanhado, dessa forma evitava possíveis situações que poderia flertar com o pecado. Quando o lobo enxerga uma ovelha longe do rebanho, ele se torna uma presa fácil. E não adianta falar que é pastor, semibispo, pode falar o que for, pode falar quem for. Quando o lobo enxerga uma ovelha longe do rebanho, essa ovelha é uma presa fácil para o lobo. E sempre que Billy Graham ia entrar num quarto, um dos acompanhantes entrava antes que ele entrasse. Olhava embaixo da cama, olhava dentro do armário, ia no banheiro, olhava para quê? Para identificar se tinha alguma mulher escondida ali dentro. Olhava, estava tudo certo, pode entrar. Ele entrava e aí ele se punha ali e dormia ali. Então, ele usava a astúcia e a esperteza que ele teve para quê? Para ele evitar esse tipo de situação. Ele fez um voto de jamais almoçar com outra mulher sozinho, que não fosse a esposa dele. Em certa oportunidade, Hillary Clinton, a gente está falando da esposa de Bill Clinton, extremamente poderosa, extremamente relevante, convidou ele para almoçar e ele respondeu que não, porque ele tinha feito um voto com Deus que ele só almoçaria com a esposa dele sozinho, ele não almoçaria com outra pessoa, com outra mulher. E evidente, ela olhou e ela se assustou, como assim? Cristo está acima de mim? Está acima de você. O meu voto é mais importante para Deus. Ele evitava a crítica a outros pastores e ministérios. E, além disso, ele era extremamente honesto na sua publicidade. Ele não inflava números para falar que a cruzada dele foi mais espetacular do que foi. Ele pontuava o número que fosse de fato. Isso eram as 4 regras que ele tinha dentro da vida dele. E como cereja do bolo, tá, gente? Cereja do bolo de uma vida de um discípulo de Cristo. Em determinado momento, The New York Times colocou um jornalista atrás dele para seguir ele em aeroporto, em hotel, em cruzadas, em o que ele fosse fazer. E esse jornalista ele começava a anotar, para quê? Para pegar um pulo dele, para pegar só uma rateada que ele tivesse. Em algum momento, ele só precisava de uma rateada para ele escrever. E depois de determinado tempo desse jornalista seguindo Billy Graham, o jornalista foi fazer a matéria dele. Qual foi o nome da matéria? Billy Graham, o justo. Ele não identificou um desvio do Billy Graham. E eu fiz esse exercício também. Eu fui procurar algum desvio, alguma conduta. E é muito bonito, porque quando você identifica, quando você vai atrás de um erro do Billy Graham, o que é levantado é que ele era hipócrita, porque ele tinha esses princípios para seguir. Billy Graham não era tão cristão porque ele tinha esses princípios para seguir. Você não consegue enxergar mácula de ação de fato na vida dele. Ele era um caráter cristão que estava submisso a Cristo e não tinha para onde ir. Ele estava debaixo do poder de Deus naquela esfera.
Isso é assim, gente. Eu queria utilizar o exemplo do Billy Graham para a gente terminar aqui e finalizar. E para que a gente tenha esse cenário, a gente viu que em determinados momentos o nosso caráter cristão ele vai ter que lidar internamente dentro da igreja, ele vai ter que lidar externamente, ele vai ter que lidar com a família, ele vai ter que se expor e vai ter que se impor dentro de casa. Ele vai ter que ser um caráter que vai dar frutos na nossa reputação. Quem está lá no mundo vai olhar para a gente e vai identificar um cristão de fato, vai identificar alguém que serve a Cristo. E a maior prova de um caráter maduro, eu acho que foi o que o Billy Graham fez, é o autoconhecimento da própria vulnerabilidade. Quem tem bom caráter, ele não flerta com a tentação confiando na própria força. Ele constrói cercas. Provérbios 22:3 fala: o prudente persegue o perigo e busca refúgio. Além disso, é necessário a gente entender se o caráter cristão em nós elimina as más inclinações ou apenas nos dá força para dizer não todos os dias. Todos os dias o caráter cristão ele faz esse exercício com a gente. Tô sendo tentado, mas eu tenho que dizer não porque Cristo está aqui. E enquanto ele está aqui, a gente vai se incomodar com o pecado. A gente vai olhar para o pecado e vai falar: poxa, errei, vacilei. O que Martin Luther King fez, ele errou, mas aquele pecado consumiu a vida dele. E isso tem que acontecer com quem tem o caráter cristão. Não estou falando que a gente vai ser a moralidade em pessoa, a gente não vai errar, a gente vai errar, mas o caráter cristão, ele vai incomodar, ele vai fazer a gente sentir a dor daquele pecado, ele vai fazer uma transformação a ponto com que Cristo não vai compatível com o pecado, e isso vai doer na gente, a gente vai precisar sentir essa transformação, essa mudança, e isso só quem proporciona para nós é Cristo. A gente precisa estar submisso a esse caráter cristão, a gente precisa estar submisso às atitudes que Cristo quer que a gente siga. E é isso que a gente precisa ter hoje na igreja, gente. A gente precisa sentir que Cristo, ele quer uma transformação e uma submissão, uma dependência exclusiva de Cristo na nossa vida. E muitas vezes vai ser um não na nossa vida. A gente vai pedir determinada coisa e Deus vai falar um não pra gente. Moisés pediu e Deus falou não. Eu quero entrar na Terra Prometida. Paulo pediu para tirar o espinho da carne. Qual foi a resposta? Não. Jesus falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E qual foi a resposta? E é isso que eu estou falando para vocês. Assim, o cenário, no final das contas, é o caráter de Cristo, ele fica submisso a Cristo. E a gente entende o que Cristo quer com a gente, e mesmo se a gente não entender, o caráter de Cristo, ele promove essa submissão e essa obediência dentro do nosso ser. E isso é o suficiente para a gente. A gente tem que entender que Cristo é o suficiente. E se a gente receber um não hoje, e se não for do nosso agrado, é Cristo que vai resolver os nossos problemas. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe. Viu? Oi? Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Paz, Senhor.
Pode ser novamente, meus irmãos. Deus abençoe, Renan. Grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações dos santos Espíritos de Deus, e toda a igreja e os santos dizem Amém. Abençoar, Deus esqueça do solinho da tarde. Amém, pastor. Eita glória. Vamos estudar esse negócio aí, Gil. Dá um estudo aí pra você mesmo. Dá um estudo pra falar sobre essas áreas que a igreja não fala. Pastor, assim, eu falo isso, pastor, assim, com muita dor no coração, assim, e assim, a crítica é para nós e é pro cristianismo, entendeu, pastor? É pro evangélico. Parece que a igreja saiu da sociedade. Saiu da sociedade, exatamente isso. Exatamente isso. Pastor, bom. O jovem, quando vem pra igreja, se sente um peixe fora d'água. Exatamente, assim, exatamente isso, pastor. Tipo, e que nem eu falei, não é necessariamente, hoje eu não tô falando, eu tô falando, evidente, a gente fala da nossa, mas eu não tô falando da nossa, eu tô falando do cristianismo, do evangelho. É muito triste ver que a gente